No enrosco, né, Miguel, que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, se meteu nesse período aí pré-eleitoral, já está aí, né, caminhando para as eleições que devem ocorrer, que ocorrerão em outubro desse ano. O adversário dele é o ex-presidente Donald Trump, que foi o mesmo adversário de 4 anos atrás e que foi derrotado pelo Biden. E o Biden se meteu no enrosco porque a gente tem visto que ele tenta fazer uma coisa difícil, difícil em qualquer lugar do mundo e, sobretudo, difícil nos Estados Unidos, em que o eleitorado, em muitos estados, né, em muitos grupos sociais, ele oscila demais entre votos mais conservadores ou mais progressistas, né, entre democratas e republicanos. Então, essa oscilação bota o Biden numa situação complicada. Por que eu digo isso? Do Joe Biden, por conta do que vem acontecendo nas universidades norte-americanas, que estão aí explodindo dezenas de manifestações com milhares de estudantes ocupando esses campi para protestar contra o massacre que Israel vem realizando na faixa de Gaza, que já perdura aí mais de 6 meses, né, desde o ataque do grupo extremista Hamas em 7 de outubro do ano passado. E o Biden se bota no enrosco, Miguel, porque ele não resolve o que ele quer fazer. Biden percebeu que, ao abraçar uma campanha mais progressista, ele já vem, inclusive, acho que todo mundo tem acompanhado isso, vem contradizendo e se contrapondo às posições do primeiro-ministro de extrema-direita de Israel, Benjamin Netanyahu. Então ele vem fazendo frente e isso começou a dar algum resultado. As últimas 3 pesquisas realizadas por reconhecidos institutos norte-americanos mostraram que o Biden avançou um pouquinho e passou o Trump nas intenções de voto, tudo bem que por 1 ou 2 pontos percentuais, mas ultrapassou o Trump. Então ele percebeu que, assim, ao fazer um discurso contra Israel, ele fica bem na fita com um eleitorado um pouco mais progressista. E isso deu um ânimo, um up na campanha dele. Em contrapartida, ele não consegue romper de forma nenhuma, pelo menos de forma clara e direta, com a política de Israel e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Dispensa explicar aqui, porque isso não é uma aula de história, as relações umbilicais existentes entre os Estados Unidos e o Estado judeu de Israel. Né? Os Estados Unidos foram o principal patrocinador da criação do Estado em 1948 e seguiram durante todas essas 8 décadas aí financiando e defendendo militarmente Israel. Então, assim, as relações são muito íntimas. Fora que, no mundo, fora de Israel, a maior população judaica existente está nos Estados Unidos. Então, assim, é muita gente, muito lobby, né, muitos banqueiros, muita gente poderosa. O Biden não pode avançar essa linha contra Israel. Ele avançou um pouquinho de nada e deu certo. Só que quando ele tende a avançar mais, ele começa a esbarrar nesse status quo que não permite que um presidente dos Estados Unidos se volte contra os interesses de Israel. Conclusão, nós vimos que há 2 dias a polícia retirou com bastante truculência os estudantes que protestavam na Universidade de Colômbia, em Nova York, e hoje, nessa quinta-feira, dia 2, a polícia retirou os estudantes da UCLA, da Universidade da Califórnia. Então, assim, o Biden hoje, pela primeira vez, teve que tocar no assunto. E ao tocar no assunto, ele acabou defendendo a polícia e, por consequência, o Estado de Israel. E disse que a ordem, Miguel, tem que prevalecer. Essa foi a ideia dele, pronunciar-se para jornalistas, dizendo que o que havia ali era uma questão de ordem. O problema é que a gente sabe que, assim, os americanos gostam de se jactar, né, de se vangloriar de sua liberdade de expressão. E aqueles jovens em dezenas de universidades dos Estados Unidos, eles não estavam fazendo nada. Eles estavam apenas sentados ali com bandeiras da Palestina, pedindo o fim do massacre. Né? Afinal de contas, 34 mil pessoas mortas em 7 meses, sendo pelo menos quase 25 mil delas mulheres, crianças e idosos. Eles não estavam quebrando nada, fazendo nada, só estavam ali se manifestando. Então o Biden ele prefere atropelar a primeira emenda, né, e mostrar que realmente nos Estados Unidos não existe essa atmosfera de liberdade total, né? Os Estados Unidos da América não são o grande bastião defensor da liberdade de expressão irrestrita no mundo. Ele atropela isso e critica os estudantes, dizendo que a ordem
tem que prevalecer. O problema é que isso, Miguel, cobrará um preço caro do Joe Biden. Ele percebeu que a única forma de subir nas pesquisas era se agarrar a questões mais progressistas. Só que com relação a Israel, esse progressismo anti-sionista tem limite. O líder da Casa Branca não consegue simplesmente se voltar contra Tel Aviv, e ele agora vive esse drama. Muito bem. Henrique, deixa eu fazer um comentário sobre isso também. Deixa eu trazer... Eu fiz umas postagens no X. Por exemplo, você sabe, tem esse senador republicano do Arkansas, ele é o Tom Cotton, senador republicano pelo estado do Arkansas. Ele fez um comentário que eu achei assim... Alô? Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá. Ele falou o seguinte: estamos aqui para denunciar as pequenas Gazas que surgiram nos campi de toda a América e os administradores de faculdades liberais e políticos que se recusam a restaurar a lei e a ordem. Eu achei interessante, esses pequenos Gazas são antros nojentos de ódio antissemita, cheios de simpatizantes do Hamas, fanáticos e excêntricos. Olha só que interessante, né? Ele chama os acampamentos, os protestos, de pequenas Gazas, né? Eu até fui obrigado a fazer uma brincadeira entre aspas, né? Que só falta ele pedir o bombardeio das universidades americanas, né? Ao comparar com Gaza, né? Eu acho interessante, Miguel, como se tivesse algum problema em ser Gaza. Né? Qual o problema? Exato. Não, como se você vê que, na realidade, todo o raciocínio doentio que a gente vê no governo de Israel, que é não fazer nenhuma distinção entre o Hamas e a população civil, bombardeando hospitais, bombardeando inocentes, bombardeando universidades, bombardeando pessoas que estão em busca de comida. Esse senador Tom Cotton, ele faz também isso com os universitários. É importante a gente deixar claro uma coisa. Você tem um fator aqui de liberdade de expressão que está sendo violado nos Estados Unidos, né? Mas o mais importante aqui é o seguinte, que não é só isso, né? Os estudantes americanos, eles não estão lá, protestando em defesa da liberdade de expressão. Eles estão exercendo a liberdade de expressão para protestar contra um genocídio. Então a gente não pode deixar em segundo plano o que é mais importante, que é o genocídio. A liberdade de expressão, ela tem uma função que é justamente em momentos como esse, em que a humanidade se vê diante de uma grande injustiça, de atos hediondos, perpetrados por um Estado organizado, um Estado que está sendo financiado pelo governo americano. A liberdade de expressão justamente é o que permite, autoriza que esses estudantes eles protestem contra isso, contra essa injustiça. Então, a liberdade de expressão, ela tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser. No caso, nos Estados Unidos, que eles prezam muito, a primeira emenda, então está sendo muito interessante. Agora, a hipocrisia está ficando muito clara, muito evidente, porque os Estados Unidos eles se arvoram como o farol do mundo, né, em que qualquer problema que outro país experimente, eles queiram ser os delegados, eles queiram ser os profetas, os professores, os mestres, querem apresentar soluções para os problemas que qualquer outro país experimenta, né? Agora, eles precisam fazer o dever de casa. E agora está bem claro a hipocrisia. Mais que nunca, porque os Estados Unidos já está isolado internacionalmente. Você vê pelas votações, tanto no Conselho de Segurança da ONU quanto na Assembleia Geral, que os Estados Unidos ele praticamente ficaria votando sozinho, né, nas resoluções referentes ao problema de Gaza, e agora ele está ficando isolado também dentro dos Estados Unidos, né?
Você está tendo uma virada na opinião pública. E essa repressão contra os estudantes, isso não vai dar certo, porque isso inflama mais ainda a opinião pública americana, né? Então, o que vai acontecer agora é um aumento dos protestos, tanto dentro, fora dos campos universitários, né? Haverá agora, em algumas semanas, o Congresso do Partido Democrata, né? Que é o congresso mais famoso, que eles vão discutir lá as propostas e definir, chancelar o Biden ou outro candidato. Como é que eles vão segurar esses protestos? Muita gente está falando sobre, lembrando, em 69, você teve um grande protesto também nos Estados Unidos, em função da guerra do Vietnã. Mas, enfim, é interessante que muita coisa está mudando. Os estudantes americanos estão de parabéns pela sua coragem. Hoje, o Congresso americano aprovou mandou para o Senado agora, deve ser autorizado, um projeto de lei absolutamente autoritário, que vai para você definir como antissemitismo praticamente qualquer crítica ao Estado de Israel. Isso também vai inflamar a opinião pública americana, ou seja, os Estados Unidos eles estão perdendo essa batalha, né? E é bom que perca essa batalha, porque os estudantes estão corretos, eles estão do lado correto da história, e o Sul Global está vendo isso, e muitos desses estudantes também são oriundos do Sul Global, têm parentes do Sul Global, né? Então, muito interessante que isso esteja acontecendo, porque isso é um farol de esperança, né, para esse momento sombrio que a humanidade vive, que é justamente pelo que está acontecendo em Gaza e pela maneira como o Ocidente, como o Norte Global tem lidado com isso, né? Uma maneira que é com muita hipocrisia, duplicidade de valores, tentando esconder as informações. A grande mídia ocidental, ela está se desmoralizando muito rapidamente. É importante até para a gente ver, no caso do Brasil, é importante, porque como essa grande mídia ela ficou contra o Bolsonaro, contra a extrema-direita, então, por um certo momento, a mídia é boazinha, mas quando a gente vai para a questão, por exemplo, questões geopolíticas fundamentais para o futuro da paz mundial, você vê essa mesma mídia corporativa, tanto americana quanto no Brasil parece que é pior ainda, ela se alinha caninamente ao lado de Israel, não tem nenhum equilíbrio no tratamento dessas questões. Então, agora... Essa mídia, Miguel, ela vai ao sabor do vento, né? Eu me recordo que há pouco tempo agora, quando, por exemplo, citar só um exemplo, o jornal Estado de São Paulo saiu em defesa das ações criminosas de Israel em Gaza, o pessoal recuperou uma manchete de 1934, em que o Estadão anunciava o grandioso discurso do senhor Hitler ao Reichstag alemão, e citava, inclusive, que eram necessárias medidas contra os judeus. Então, assim, a mídia será julgada pela história, a mídia hegemônica, pelo comportamento e a forma como vem defendendo todos os absurdos e toda essa matança que Israel está promovendo. Sobre a fala do senador que você mostrou agora há pouco, Miguel, essa história de é um antro de antissemitismo, isso virou remédio para tudo, né? Em qualquer situação, o antissemitismo é colocado como colocado como um band-aid, né? Como um curativo na boca de quem se pronuncia contra Israel. Semana passada aconteceu um fato curioso, o ministro do interior de Israel, inclusive o ministro mais reacionário de extrema-direita do gabinete de ministros, o Itamar Ben-Gvir, ele sofreu um acidente, né, e foi filmado por um carro. O carro dele vinha transitando por uma pista, ele cruzou um trecho lá com um sinal vermelho e acabou colidindo com outro carro. A pancada nem foi forte, mas o carro dele capotou, e a câmera mostra isso. O primeiro comentário embaixo, evidentemente irônico e debochado, era assim: olha lá, claramente nós temos um caso de uma autopista antissemita. E a lógica é exatamente essa. Tudo vira antissemitismo.